né? Nós te agradecemos por mais uma noite que o Senhor nos deu, podemos ter acordado nesse dia. Obrigado pela disposição de cada irmão, né? Pelo desejo de cada irmão de poder viver juntos em família. Que esse é teu plano, Senhor, né? Que sejamos uma família mesmo aqui na terra. Muito obrigado, Pai, pela tua paternidade. Muito obrigado pelas tuas misericórdias renovadas que o Senhor já nos entregou hoje, né? E que esse tempo aqui, Senhor, seja um tempo realmente proveitoso, cuidado por ti, conduzido pelo teu Espírito Santo, Senhor. Se tudo aquilo que for falado, aprendido, tudo aquilo que nós pudermos vivenciar nesse dia, seja conduzido pelo teu Espírito Santo. Não só esse momento agora, mas em todo esse dia, né, que nós tenhamos, cada um de nós, sabedoria em nossas casas, sabedoria aonde estivermos, Senhor, para que possamos refletir a luz que vem de Jesus Cristo através de nossas vidas, né? Que não sejamos pedras realmente simplesmente que atrapalham, mas sim aquelas que ajudam no caminhar, né, de tantos outros. Não somos melhores, mas queremos, Deus, expressar a verdade que vem de ti. Sejas louvado, Senhor, né? Conduz aqui, abençoamos o Massal, né, o Claudinei, que tem assim sido incansáveis, né, nessa tarefa, nesse trabalho, que eles sejam mesmo compensados, recompensados por ti, Senhor, segundo a tua graça, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos que seja um tempo realmente teu, Senhor, não nosso aqui, né? Amém. 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 Amém, amém, amém. Vamos lá continuar o estudo do sucesso de Jesus. O grande sucesso de Jesus, né? Tende em vós o mesmo sentimento, essa palavra sentimento, phronesis, que eu expliquei para vocês, que não ter a consciência, o conhecimento, mas não é só ter a consciência e o conhecimento, é desejar, né, fazer, mas não é só ter a consciência, o desejar fazer, mas realizar, fazer. Essa é a ideia do fronese. Então, tende o mesmo froneses que houve também em Cristo Jesus. Então, vocês estão tendo a consciência, o conhecimento, talvez vocês já tenham o desejo, mas não adianta ter o conhecimento e o desejo. Vocês têm que desenvolver isso, ok? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso aí. Então, tende o mesmo froneses que houve também em Cristo. É conhecer, é ter consciência, é desejar e realizar, fazer. Então, o froneses de Cristo, ele se resume em uma palavra, humildade. Ele se esvaziou. Agora, eu falei da maior humilhação de Cristo, né? E ele, sendo tudo, sendo rico em glória, majestade, soberano, todo-poderoso, né? Ele se esvaziou. Como homem, ele assumiu a forma de escravo. Se Jesus fez isso, hein? Às vezes a gente é muito... Parece que está vindo... Acho que é Ney, é seu, hein? Tem que... Às vezes a gente não percebe, mas a gente é cheio de si, né? A gente já quer ser líder, quer ser pastor, quer ser isso, quer ser aquilo. E quanto que Jesus, opa, se esvaziou, né? Então, ele não só esvaziou, mas ele assumiu a forma de escravo. Escravo é aquele que
se colocou debaixo do senhorio de Cristo. Eu creio que uma das coisas que nós precisamos resgatar nesses dias é esse senhorio de Cristo, e essa assumiu a forma, na verdade, no grego é morfê, mas não é uma forma física, ou uma forma geométrica, mas a ideia é que assumiu a natureza de um escravo, né? Eu falei de Paulo, Pedro, Tiago, Judas e outros homens de Deus, que a identidade que eles usavam para se apresentar não era como amigo de Deus, como filho de Deus, não, eles entravam se apresentando como escravo de Deus, escravo de Jesus, né? Eu não sei qual que é a mentalidade sua hoje, mas eu acho que a gente está mais querendo mandar em Jesus, Jesus, você tem que fazer isso, do que esse espírito, né? Essa natureza de escravo, onde Jesus dizia que ele não fazia nada sem que seja da vontade do Pai, né? E é interessante no Getsemane, né, que a gente pensa que Jesus o tempo todo tinha o desejo, era coisa assim tão fácil, né? Ele sempre estava desejando e querendo fazer a vontade do Pai. Mas quando você vê lá no Getsemane, é muito interessante, as pessoas às vezes não percebem isso. Jesus dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. Espera aí, tem duas vontades aí. Uma é a minha vontade, a vontade de Jesus, e a outra é a vontade de Deus. Então, havia duas vontades aí. Jesus talvez quisesse não passar pela cruz, arrumar um outro jeito. Ou ele queria mais tempo, né? Ó, Deus, eu fiz aqui em 3 anos, se eu me der mais 3 anos, eu vou arrebentar mais. Eu não sei qual era a vontade de Jesus, mas não era a mesma vontade de Deus. Não é interessante? E ele lutou diz que ele suava como gotas de sangue, porque ele estava lutando entre a vontade dele e a vontade de Deus, do Pai. Então, nem sempre a vontade de Jesus era a mesma vontade do Pai, mas ele era um escravo, né? Então, não se faça a minha vontade, sim a tua. E Jesus fez a vontade do Pai. Então, é muito sério isso, né? Você precisa assumir a natureza de escravo. Nós precisamos assumir. Não sei não, a gente está mais para patrão, para chefe, para executivo, para mandar, ordenar, fazer as coisas acontecer, do que assumir essa forma de escravo, né? E por último, ele se humilhou até morte e morte de cruz. Rapaz, às vezes você vai ser humilhado, às vezes você vai ser esmagado pelas pessoas, às vezes você vai ser injustiçado. Comigo já aconteceu muita coisa no ministério, né? Eu dizia assim, que às vezes o ministério você recebe mais tapa na cara do que aqueles tapinha nas costas, assim, ô Massal, você é bênção, vamos em frente. Então, eu levei muito tapa na cara nesses anos todos de ministério, e eu vou dizer uma coisa, os pastores, os líderes, muitas vezes eles se desanimam por causa disso. Ele se doa, se sacrifica, se dedica, e muitas vezes a pessoa vai e ainda fala mal dele, critica e comete injustiças contra ele.
a gente não experimentou ainda essa humilhação que Jesus experimentou, né? Morrendo como, quer dizer, primeiro, a tremenda injustiça, né? Totalmente, o cara era totalmente, completamente inocente. A turma troca ele por Barrabás, entre um bandido, um ladrão, reconhecidamente como ladrão, bandido, entre ele e o outro povo escolhe Barrabás e manda Jesus para a cruz. E ali, então, ele é chicoteado, é crucificado, se colocou nu diante da multidão que estava ali. A vida vai ser assim. A vida vai ser cheia de injustiças. Não vai pensando que você vai encontrar justiça, mesmo dentro da igreja. Você vai encontrar injustiça. Então, nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado. Quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, todo mundo, não é só você ou eu. Ah, mas como eu sofro. Tal. Não, tem gente sofrendo pior, mais do que a gente. Talvez, se a gente olhar para cima, assim, a gente vai ver muita gente que está sofrendo pouco em relação a gente. Mas se a gente olhar para baixo, tem muita gente, mas muita gente sofrendo bem mais do que nós. E Jesus, ele sofreu, se humilhou, diz, ele foi esmagado pelas nossas transgressões. Quer dizer, nem era por pecado dele, né? Muitas vezes a gente está sofrendo por culpa do nosso pecado, mas Jesus não estava sofrendo de forma alguma pelo pecado dele, mas ele sofreu por ser fiel a Deus, por seguir a vontade de Deus, e quando diz a si mesmo se humilhou, esse a si mesmo se humilhou, a si mesmo esvaziou. Tudo isso, né, é intencional. Ele se esvaziou intencionalmente, ele intencionalmente assumiu a forma de servo, de escravo, e ele intencionalmente se humilhou até morte e morte de cruz. Então, um dos últimos atos de Jesus, na noite que ele foi traído, né? Ele pegou uma bacia, uma toalha, tirou a vestimenta que ele tinha, né? Vamos dizer, uma vestimenta tipo mestre, se bem que eu não sei se existiu uma vestimenta de mestre, mas ele tirou a vestimenta dele, simboliza o seguinte: ele se esvaziou ali diante dos discípulos, ficou com aquele cuecão ali, aquele pano, né? Eles não tinham cueca que nem nós, mas eles enrolavam um pano. Jesus ficou com aquele pano ali e com uma bacia ele fez o serviço dos escravos, né, que era lavar os pés dos visitantes, né, das pessoas. E ele disse assim: bem-aventurado, se fizerdes isso que eu fiz com vocês. Ele falou: ó, segue isso, faça isso. O que é isso? É assumir a forma de escravo. Não é lavar os pés literalmente. O lavar os pés é uma figura de ser escravo. Então, o que nós precisamos é assumir essa forma de escravo. E olha, não é só blá blá blá, é ação, ação. Você ir lá e fazer a função de escravo. Amém?
Então, humildade não é se desvalorizar ou se anular. Eu não sou nada. Humildade é reconhecer o que você é na realidade. A soberba te eleva acima do que você é, e a humildade te traz a realidade de quem você é. Então, lembra que eu falei? Aqui é quem você é, e você se enxerga assim. O que te leva daqui para cá é o orgulho, e você tem que se humilhar para poder chegar aqui. Você passar aqui para baixo, eu não sou nada, eu não sirvo para nada, não sei fazer nada, isso aqui é orgulho ferido. Aqui é o orgulho exaltado. Mas tudo tem a ver com orgulho, viu? Tanto aqui embaixo quanto em cima é orgulho. Um é orgulho exacerbado, outro é orgulho ferido, machucado. Então, uma definição que eu vi há muitos anos do que é humildade, humildade é você enxergar a você do ponto de vista de Deus. Então, humildade é você enxergar como Deus te enxerga. Por quê? Porque Deus, ele enxerga exatamente quem você é. Entendeu? Então, a humildade é você se enxergar do ponto de vista de Deus. Um exemplo de humildade que se dá é Jesus dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que isso é um exemplo de humildade? Porque Jesus está reconhecendo exatamente o que ele é, entendeu? Então, humildade é reconhecer o que você é na realidade. Por isso, nós precisamos esmagar o ego, o orgulho, o egoísmo. É fundamental para desenvolvermos humildade. Ok? Então, o caminho do sucesso é para baixo, né? Heráclito falou: o caminho para cima e o caminho para baixo são um único caminho. Na verdade, se você quer ir para cima, você tem que ir para baixo. O caminho para cima é para baixo. Como desenvolver humildade? Então, 1 Pedro 5, 5b, 6. No trato uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, aos soberbos, Deus resiste, mas aos humildes, Deus dá graça. Sabe, Deus quer derramar a sua graça, mas ele deixa bem claro: os orgulhosos, aos soberbos, ele resiste, mas ele vai dar a graça dele aos humildes. E a graça de Deus é que nos faz bem-sucedidos. Não sucedidos, às vezes, porque hoje em dia, né, bem-sucedido é o cara que chegou como presidente e CEO de uma multinacional, o cara tá nadando no dinheiro, esse cara é bem-sucedido. O bem-sucedido aqui não é materialmente, necessariamente materialmente, mas espiritualmente. Porque se fosse pensar que o bem-sucedido teria que ser materialmente, então Jesus foi um fracassado, Paulo foi um fracassado, Pedro foi um fracassado, os 12 apóstolos foram todos uns fracassados, né? Mas eles foram fracassados ou foram bem-sucedidos, hein?
É lógico que eles foram bem-sucedidos, mas não foram materialmente por exemplo, Jesus não chegou nem à posição de governador, de senador, nem de empresário. Jesus nem chegou a isso, né? No entanto, não teve uma mansão, né? Dinheiro, empregados, não teve. Mas, no entanto, foi o homem mais bem-sucedido em toda a história. Então, como desenvolver humildade? Humilhai-vos, né? O texto diz aí em cima, humilhai-vos, portanto. Então, esse humilhai-vos, como? É intencionalmente esmagar o seu eu, o seu ego, o seu orgulho. Então, o humilhai-vos, a ideia aqui, não é que alguém, o seu líder, a sua esposa, seu filho, seu amigo, seu vizinho, seu chefe, vai te humilhar. Não. É você que intencionalmente vai se humilhar, vai esmagar o seu eu, o seu ego, o seu orgulho. Quando diz lá que a si mesmo se esvaziou, Jesus se humilhou. Quando diz assumiu a forma de escravo, ele estava constantemente se humilhando. E diz que ele se humilhou até morte, morte de cruz. A si mesmo foi intencional. Então, é se humilhar. Humilhai-vos, a ideia é que intencionalmente você vai se humilhar. Desenvolvemos humildade se humilhando, assumindo nossos erros diante dos outros, dizendo: eu errei, eu pequei, eu falhei, eu sou o culpado. Então, pequenos erros, por exemplo, você discutiu com a sua esposa. Você pode até ter razão, mas você falou agressivamente. Você vai, pede perdão por ter falado agressivamente. Você, numa coisa, errou 5% e o outro errou 95%. Não importa, você vai lá, pede perdão do seu 5%. Eu errei, eu pequei, eu falhei. Agora, o que o outro vai fazer é problema dele. Eu lembro que uma vez eu estava pregando e eu fui dar uma ilustração, e nessa ilustração eu acabei exagerando. Tipo assim, eu vou exagerar agora, né? Tipo, morreu 10 pessoas, aí eu vou dizer na pregação, morreu 1.000! E quando eu falei morreu 1.000, rapaz, eu me senti mal. E eu fui me arrastando para terminar a mensagem. Quando terminou a mensagem, até teve gente que falou assim: ô, Marçal, a mensagem foi muito boa hoje e tal, mas eu estava arrasado, porque eu tinha exagerado na ilustração. Aí, eu estava ali me sentindo mal, Deus falou comigo assim: Marçal, isso que você fez é muito sério, você mentiu para a igreja. Agora, você vai na frente da igreja e vai pedir perdão. Na hora, me veio assim, instantaneamente, isso ai, Deus, por favor, já estou arrependido, eu não vou fazer mais isso, afasta de mim esse cálice aí, né? E aí chegou no outro culto, eu olhava para a igreja e eu sentia Deus falando assim: Marçal, vai lá e confessa o seu pecado. Irmãos, sabe o que aconteceu?
eu não tive coragem. Tive coragem de ir lá na frente. É muito humilhante você chegar lá e falar que você mentiu numa mensagem, que você exagerou numa ilustração. Chegou no outro culto, 15 dias depois, eu olhava para a igreja e eu sentia Deus me pressionando. Marçal, vai lá na frente. Eu não aguentei, fui lá na frente e falei, irmãos, lembra da mensagem que eu dei, tal, eu dei a ilustração, tal. Eu queria dizer que eu exagerei na ilustração e eu quero pedir perdão à igreja. É fácil, irmão. Mas você quer desenvolver mesmo humildade? Quer mesmo? Esse é o fronese de Deus. Não adianta só conhecer e desejar. Você tem que fazer. Então, não adianta você ter a consciência de que humildade se envolve se humilhando. Não adianta desejar, né, se humilhar. Você tem que se humilhar de fato e de verdade. Eu errei, eu pequei, eu falhei. Eu tenho certeza que você vai ter oportunidades para se humilhar essa semana aí, né? Porque tenho certeza que você não é perfeito, você vai falhar alguma hora. E na hora, você tem que pedir perdão. Eu lembro que quando eu saí de Pompeia, vim para São Paulo, eu tinha 5 celulares no nome da associação, né? No CNPJ, e eu ia transformar em PF, pessoa física. E aí eu liguei para o responsável lá, né, da rede, né, de telefone celular. E aí eu fiquei, esse negócio demora, fiquei 1 hora quase no telefone, fiquei com a orelha quente. Aí, para resumir, a pessoa falou assim: olha, quinta-feira dessa semana que vem, os telefones vão ser, então, transferidos de pessoa jurídica para pessoa física. Bom, chegou na quinta-feira, todos os telefones ficaram mudos. Todos os telefones ficaram mudos. Aí eu liguei para a prestadora, né, celular, e eu falei, ó, eu pedi para passar de pessoa jurídica para pessoa física, tal, e tá tudo mudo, os telefones. Aí a mulher, eu já liguei irritado, né? Aí ela demorou um tempo, falou assim, olha, infelizmente nós vamos ter que refazer o cadastro, que a pessoa que te atendeu cometeu algum erro aí. E eu vou ter que refazer os cadastros. Falei, não acredito, fiquei 1 hora no telefone, vamos ter que fazer o cadastro de novo? Aí eu perguntei para ela, no nome de quem estão esse celular? Não, senhor, nós vamos ter que refazer o cadastro. No nome de quem estão esses celulares? Não, senhor, eu tenho que refazer o cadastro. Aí eu dei um grito, no nome de quem estão esses celulares? Fiquei nervoso, um berro lá com a mulher. E aí, na hora, Deus veio e falou, Marçal, você acabou de pecar. E aí eu tive que pedir perdão. Minha senhora, né, meio resistente, né? É humilhante. Mas você tem que se humilhar, né? Minha senhora, desculpa, eu errei, eu falhei, me perdoa por ter falado assim agressivamente, me perdoa. É fácil? Não é. Até uma coisa dessa, que a gente acha simples, mas não é simples, não é fácil, né? Aí eu perguntei para ela de novo, no nome de quem estão os celulares?
Que ela respondeu: olha, meu senhor, nós precisamos refazer o cadastro. E não me respondeu. Amém. Então, irmãos, a gente tem que desenvolver humildade como? Se humilhando, ok? O grande resultado do sucesso de Jesus. Olha só, Filipenses 2:8. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Quer dizer, a conclusão dos versículos 5 até o 10, né, falando que ele se esvaziou, ele assumiu a forma de escravo, ele se humilhou até morte de cruz. Então, aí a conclusão. Por essa razão, por esse motivo, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o resultado do fronesis de Cristo, que não era só conhecimento, só desejo, mas era real, real. Jesus se humilhou intencionalmente, se esvaziou, assumiu a forma de escravo e morreu na cruz, fez com que ele atingisse a mais alta posição. A humildade de Jesus o elevou à mais alta posição, no topo dos topos. Jesus está acima de todos e de tudo. Tudo. Não há ninguém acima dele. Amém? Sucesso total, completo, né? Agora, humildade e amor. A humildade é a essência do amor, e significa que sem humildade não é amor, não há amor. Para entender isso, vamos pensar no oposto da humildade, né? A humildade, o oposto da humildade é soberba, o ego, o eu, o egoísmo, né? E a definição do amor bíblico em 1 Coríntios 13, 4, 7, diz lá: o amor não se soberbece, não se ufana, quer dizer, não fica se exaltando, não é egoísta, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se irrita. Você sabe que a gente se irrita muito por causa do nosso orgulho, nosso ego. Não se ressente do mal, você sabe que você fica ressentido por causa que feriram o seu orgulho, e a gente fica muito ressentido. O amor não arde em ciúmes, né? Que ciúmes é muito mais o egoísmo, posse, domínio, controle, né? E o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo isso só pode acontecer se você for humilde. Então, o amor, né, ele engloba a humildade. Sem humildade não existe amor. Então, Jesus tudo sofreu, tudo creu, tudo esperou, tudo suportou, mas para isso tem que se ter muita humildade. Isso é amor. Bom, o que eu quis colocar isso? Irmãos, para se desenvolver humildade, né, você precisa se humilhar. Para se desenvolver amor, você tem que desenvolver humildade, porque humildade e amor estão entrelaçados. Para desenvolver o caráter das pessoas, sabe o que você tem que desenvolver? Humildade. Porque a humildade nos ajuda
a admitir nossos erros, você se torna repreensível, ensinável, né? Você se torna uma pessoa que vai estar mais sensível aos seus pecados. Então, trabalhar caráter, trabalhar amor e lidar com o pecado na sua vida, tudo isso está linkado à humildade. Então, a humildade, eu quero que você enxergue isso, é uma das coisas centrais, porque você poderia falar que o segredo do Froneses de Jesus, né, foi o amor. Você não podia pensar? Mas, na verdade, foi o amor, porque humildade é amor. Mas o que ele está falando, o quê? Humildade. Porque tudo isso que Jesus fez foi por amor. Mas o que ele teve que fazer? Se humilhar. Então, nas microcélulas, o objetivo da gente é a gente ajudar os irmãos a se humilharem. E quanto mais nós confessamos, e uma das formas é nos confessando nossos erros, confessando, abrindo quem nós somos, nos humilhando diante uns dos outros, porque humildade se desenvolve se humilhando. Ok, irmãos? E a humildade vai gerar amor, porque humildade e amor é a mesma coisa, vai trabalhar o caráter, entendeu? E vai lidar principalmente com o pecado que corrói o nosso caráter e que impede a gente de amar as pessoas. Amém? Agora, alguma coisa interessante. Universidades americanas e a humildade. Universidades americanas estão fazendo pesquisas científicas sobre a humildade, sobre os benefícios da humildade. Estou colocando isso para que vocês saibam hoje que os cientistas da psicologia, da psiquiatria, né, da sociologia estão cientificamente estudando a humildade. Por exemplo, a Boston University, University of Edinburgh, University of California, Berkeley, University of Connecticut, essas universidades e outras estão estudando cientificamente a humildade. Humildade é estar disposto a admitir seus erros e aprender com eles. A humildade é uma característica que vai torná-lo um líder melhor. Quando você é humilde, é mais provável que você aceite feedbacks e novas ideias de outras pessoas. Você também se identifica melhor, empatia com seus funcionários e clientes, o que ajuda a construir relacionamentos melhores. É isso que as universidades estão estudando, entendendo e explicando a importância da humildade. Hoje, a humildade, segundo essas universidades, é uma das mais importantes virtudes que um ser humano pode desenvolver. Ele vai aprender, né? Eu gostei dessa frase, é estar disposto a admitir seus erros e aprender com eles, e vai torná-lo um líder melhor. Hoje, a humildade está sendo considerada uma das maiores virtudes do ser humano. A humildade é base para relacionamentos saudáveis, trabalho em equipe e crescimento pessoal e profissional. Essas frases aí, irmãos, eu catei desses sites, né, dessas universidades. A humildade torna a pessoa ensinável, repreensível, amigável,
fácil de lidar e de conviver e de trabalhar. A humildade torna a pessoa mais madura, pois ela se torna repreensível, mais ensinável, tem a facilidade de admitir os seus erros e tentar corrigi-los. É isso que vai levar as pessoas a um crescimento, a um amadurecimento. A humildade torna a pessoa mais saudável emocionalmente, pois ela tem mais facilidade de perdoar e pedir perdão. Humildade e amor estão entrelaçados. O que o mundo mais necessita hoje é de amor, mas sem amor não haverá amor genuíno. Ok? Muito interessante, né? Esses conceitos, essas coisas, e por isso é que o sucesso de Jesus é o fronesis, né? Você quer ser como Jesus, você tem que ter o mesmo fronés dele, que é a humildade. Então, para ter o mesmo sucesso de Jesus, é preciso ter o fronesis que houve também em Cristo, que é o quê? Humildade. Ele se esvaziou, assumiu a forma de escravo, se humilhou até a morte de cruz. Por isso, Deus, resultado, né? Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Tudo isso que eu falei aqui, muitas coisas eu já tinha falado, né? Mas encaixando de uma maneira diferente, eu quis novamente enfatizar para que vocês entendam que a maior virtude, né, que a razão de Jesus assumir toda essa posição, sucesso de Jesus, não foi por causa dos milagres, não foi simplesmente o ensino, a vida, né, mas foi por essas razões aqui descritas, né? Ele realmente ele se esvaziou, assumiu a forma de escravo e se humilhou. Sucesso total e inigualável. Amém, irmãos? Acabou. Eu vou passar para vocês, depois esse tudo aqui. Pronto. Marcelo, não sei se está aí no seu script. Bom, mas... aprender é fácil, né? Agora quero ver a prática. Amém. Marcelo, não sei se está no seu script aí, mas acho que seria bom a gente, o pessoal compartilhar um pouquinho aí disso, né? Sim, é isso que eu quero fazer agora. Cada um aí fala o que foi importante para você, rapidamente, hein? Não vai pregar aí que tem, se baixar o espírito de pregador aí não vão ficar até amanhã aqui. Vamos lá, Edson. Fala alguma coisa aí que foi importante para você. Não, para mim, importantíssimo esse ponto central não apenas o humilhar, mas como, né? Eu acho que você abordou aí o como, e mostrando como Jesus fez e trazendo isso para a nossa vida. E, para mim, vale o seguinte, mais do que tudo, né? Eu me questionar, porque a minha tendência é me justificar, dizendo que eu não estou sendo orgulhoso, nem soberbo, e é exatamente o que te aconteceu. Então, essa vai ser a minha luta, ou tem sido, né? Não, aqui eu errei, eu preciso restaurar, retornar. E sempre uma palavra que está sendo boa para mim é ligar isso
com Gálatas 5, né, onde Paulo fala a questão da carne que milita contra o espírito. E aí ele fala os frutos da carne e os frutos do espírito. Então, acho que ficou muito bem elucidado aí, como nas anteriores, aí, sessões anteriores, da manifestação, porque às vezes muitos confundem, né? Claro, você é um homem espiritual, e achando que é só aquele que onde tem aquela manifestação sobrenatural, né? Mas eu tenho visto que o homem espiritual é esse que está ali, em Gálatas 5, né? O que gera aqueles frutos ali, a paz, o gozo, longanimidade, domínio próprio, né? Então, domínio próprio. Tem hora que você quer, igual aconteceu no caso aí do telefone, né? Você não teve o domínio próprio de se manter calmo, perseverante. Isso é uma lição para nós, né? O domínio próprio é fruto da obra do Espírito na nossa vida, né? Mas nós não vamos deixar só para ele, nós temos o que fazer. E aí, para não me alongar, na minha cabeça ainda ficou uma interrogação aqui, né? Que Jesus, ele se humilhou, e está aí, né, o exemplo dele, mas ele foi mestre, né? Ele, com aquela turma que ele estava ali, tinha pessoas que estavam seguindo, né? Basílio, seu microfone está aberto aí, está dando uma. Aí, show. E Jesus, então, ele foi mestre, ele estava à frente. E aí eu conectar isso com aquele assunto que você compartilhou conosco aqui a respeito de liderança da igreja, né? Isso tem me batido bastante, eu vou dizer incomodado até, né? E é um assunto que eu quero explorar mais, né? Sobre esse aspecto de liderança, entender se o que nós estamos fazendo, né, está em acordo com aquilo que é o plano de Deus, né? Mas eu tenho muita interrogação ainda nesse assunto. Gilmar. O Massal, eu entendi, ver se eu estou errado, que aquele que entendeu humildade, dificilmente ele vai falar assim, fui humilhado, porque ele já, de fato, ele já é humilde, né? Ele não, ninguém humilha alguém que já assumiu a humildade, entendeu a humildade, é isso mesmo? Explica melhor. Fui humilhado. Alguém fala assim, poxa, me humilharam ontem, ou me humilharam, você me humilhou. Se a pessoa fala isso, é porque ela não era humilde, porque, na verdade, ninguém humilha alguém que... Ninguém vai reclamar que foi humilhado. O importante é isso, né? O cara está se sentindo que foi injustiçado, que fizeram algo de ruim, né? Então, às vezes ele fala, fui humilhado, pisaram em cima de mim num sentido negativo. Eu acho que o que eu estou falando, eu acho não, o que eu estou falando é diferente, né? É quando você se humilha. Se alguém vier te humilhar e o cara tiver razão, você vai lá e pede perdão para ele. Pede perdão para ele. Você está certo, eu errei. Mesmo que ele tenha cometido uma injustiça, né? Mas você errou. Se ele falou agressivamente, você assume a culpa. Eu errei, eu sou culpado mesmo, tal. Então, não assumir a posição de vítima, né? Me injustiçaram, me humilharam no sentido negativo. Então, o que nós estamos aprendendo aqui é que é algo intencional da gente. Por exemplo, Jesus, ele foi humilhado, né? Mas ele não falou, eu fui humilhado. Assim mesmo, ele foi intencional. Ele se colocou debaixo daquilo. Então, as pessoas humilharam, injustiçaram, chicotearam ele, cuspiram na cara dele, mas ele não assumiu o papel de vítima. Ele assumiu, na verdade, o pecado de todo mundo. Então, uma coisa é você se humilhar, outra coisa é os outros te humilharem. Se os outros te humilharem, né, você aceita a humilhação ou se coloca como vítima. Será que eu expliquei bem, Gilmar? Tá bom. Vamos lá. Aldo e Gabi, esse casal recém-casado, estão em lua de mel ainda. Pode falar um e outro.
realmente essa questão da humildade, né? A gente vê como um princípio básico da nossa vida cristã, porque não tem espaço para o nosso ego, para o orgulho, né? A gente vê que praticamente toda raiz de pecado em nós vem desse orgulho, vem de quando a gente está pensando mais em nós mesmos, sendo egoístas, né? E o mais difícil, eu acho que é essa atitude intencional da gente se humilhar, e esse é um pensamento que me faz refletir, de eu buscar mais e mais oportunidades de, não, peraí, eu errei, eu assumi a culpa, pedir o perdão, né? E eu acredito que a cada oportunidade dessa é um momento da gente quebrar o nosso ego, né? O nosso orgulho. Então, isso fica muito forte para mim. Amém. Foi uma mensagem, assim, muito prática para nós. Foi muito interessante a parte que você deu um exemplo, né, de como a gente deve se humilhar, porque não é se diminuir, né, além do que nós somos, mas é manter esse equilíbrio entre o que Deus pensa de nós, né, nem abaixo nem acima. Achei muito prático, muito bom. Vou colocar Amém. isso em prática na minha vida. Essa semana, né, Aldo, você e a Gabi podem praticar muito aí, né, se humilhando aí. A gente tem praticado. Né? Sempre tem oportunidade no casamento. Ok. Benedito, fala aí, Benedito. Me ouvindo? Espera só um pouquinho, o João Luiz vai sair. Ô, João, você quer falar alguma coisa, João Luiz, antes de sair? Pode falar. Ou pode sair mesmo, se está na hora. Tudo bem, irmão Marçal. Olha só, não sei se estão me ouvindo bem aí. O meu microfone aqui não é dos melhores. A questão da humildade na liderança. Eu passei por uma situação essa semana em que eu liguei para um obreiro, né, pedindo uma informação de um neto dele, pois eu gostaria eu queria dar uma lembrancinha de aniversário para esse neto dele. Então, eu pedi para ele me falar direitinho o nome do neto para me imprimir. Ah, meu amigo, ele me mandou um áudio mal criado. Ah, porque eu não sei nem o meu nome direito, eu vou saber o nome dos meus netos, não sei o quê. Rapaz, aquilo me irou. Eu mandei um áudio para cima dele, mas casquei ele. Tu me respeita, rapaz, eu sempre te respeitei. Que negócio é esse, rapaz? Por que você acha que você está falando? Aí eu lavei a minha alma naquele áudio. É uma situação complicada, porque para a liderança chegar e pedir perdão para poder, por ter dado troco muito mais forte do que a outra pessoa te fez contigo, foi uma situação chata para mim, uma situação. Depois eu falei, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Porque, rapaz, e aquilo ficou a semana. Resultado, ele me procurou depois, aí ele pediu perdão. Ele pediu perdão e a gente se abraçou. Mas é complicado, porque a liderança, muitas das vezes, ela sente que se ela não se posicionar, ela vai perder a autoridade sobre o rebanho, a autoridade espiritual, né? E aquele obreiro seu não vai mais te ver como uma liderança firme e forte. Então, é muito complicado isso aí, mas eu estou aprendendo aqui com vocês, e a aula de hoje foi fantástica. Uma pergunta, né? A humildade vai se mostrar muito quando há injustiça, né? Quando há também vai mostrar muito, né? Eu tive uma experiência muitos anos atrás, uma seminarista veio trabalhar conosco. E aí ela, no dia anterior, ela foi fazer o ensaio da peça e ela tinha que fazer uma expressão, sabe aquelas peças em mímica?
Você não fala, mas você representa. E ela não conseguia fazer expressão. E o pessoal faz assim, mais assim, e ela não conseguia. Ela saiu tão irritada de lá, que ela chegou em casa batendo o portão, batendo a porta, e aí de manhã ela foi me procurar e falou assim, Marçal, eu não fiquei irritado com ninguém, fiquei irado, né, por não ter conseguido. Será que isso é uma ira santa? E na hora eu estava orando e perguntando para Deus, o que eu vou falar para ela? Na hora me veio uma coisa. E aí eu perguntei para ela, qual foi a fonte dessa ira? Foi a sua carne ou foi o espírito? Na hora ela sacou e falou, foi a minha carne, porque eu não aceitei que eu nada. Então a pergunta que você tem que responder, João, e todos nós, qual foi a fonte? Realmente foi o espírito ou foi a nossa carne, o nosso ego, né? A nossa. Então, a gente tem que saber discernir e você vai ver muitas coisas que a gente acha que está fazendo no espírito, nós estamos fazendo para Deus, nós estamos fazendo na carne, né? Então, pensa nisso, João. Qual foi a fonte? O espírito ou foi a carne, né? Então, a justiça do homem não vai trazer a justiça de Deus, né? E é uma boa dica, assim, para você poder identificar a fonte, né? E a humildade vai ajudar você a identificar. Falou, João? Amém. Obrigado, Marçal. Peço licença que eu vou sair. Tá bom, vai firme. O Edson falou o negócio da liderança. A liderança, muitas vezes, problema é que a gente, por causa do orgulho e das injustiças, a gente não gosta de ser criticado, não gosta de ser injustiçado, tal, mas ser líder é aprender a ser humilhado e a ser injustiçado, né? Então, tudo isso vai provar nossa humildade. O que acontece com o líder? Minha experiência, né? Como a gente vai muitos anos sendo criticado, injustiçado, humilhado, né? Como o Gilmar falou, a gente cria uma autoproteção e a gente endurece. E aí os líderes tendem a não ouvir direito o que o povo está falando. Por causa do orgulho. Sem perceber, você criou uma casquinha grossa aí. Ah, não, o povo só... Então, a gente cria uma resistência à crítica e já ouviu uma crítica, não ouve direito, já pimba, já tem uma resposta. Não dá, às vezes, a resposta, mas você, dentro de você, já cria uma autodefesa e não ouve. Então, sempre que você ouvir uma crítica, primeira pergunta que você tem que responder, primeira pergunta que você vai ter que responder quando a pessoa falar para você será que eu errei? Será que eu não estou errado? Né? Então, eu lembro que eu estava numa reunião, nós tínhamos uma reunião toda segunda-feira em Pompeia com a liderança, e eu voltei um dia irritado. Pô, esse pessoal aí não me entende, eles, né, não enxergam o que eu estou passando, não entende disso e aquilo. Aí veio a pergunta, Marçal, mas será que você também não está errado? Eu uso também para não ficar só eu errado, né? Mas será que você não está errado, Marçal? E aí, sabe, aí Deus, né, o Espírito Santo começou a falar, tá vendo, Marçal? Você acha que você está sempre certo, você acha que eles não entendem, você acha isso, aquilo. De repente eu comecei a enxergar.
Então, a gente, como líder, a gente não gosta de ser criticado. E os meus amigos ali, os outros líderes, pastores, eu sei que eles me amam, e quando eles estavam falando aquilo, eles estavam falando do assunto, mas eu trazia para o lado pessoal, como se eles estivessem criticando o Massal e não o culto ou aquilo que eu fiz. Então, um amigo me disse assim uma vez, é o Jorge Nishimura, ele é um dos meus melhores amigos. Nós estávamos numa reunião e, olha, ele falou assim para mim, bem assim para mim, Massal, você se justifica demais. Rapaz, aquilo me doeu. Aí eu voltei para casa e fiquei meditando nisso. E é verdade. Toda vez que eles falavam, o culto está ruim, está com problema nos jovens, as células não estão bem, que está a manutenção, não sei o quê, eu sempre achava que eles estavam falando que o Massal não sabe fazer, que o Massal não é eficiente, que o Massal é isso e aquilo. Então, eu levava muito, né, o ego, o orgulho, me levava muito para esse lado. Aí eu decidi, falei assim, poxa, eles me amam, eles sabem quem eu sou, eu não preciso justificar nada, é só ouvir e tentar resolver o problema. Acabou. Para que você tem que ficar explicando as coisas? Então, a gente, às vezes, leva muito para esse lado. O cara está falando, por exemplo, Vasni, né, o culto não foi bom, tal, a mensagem, né, você falou isso, está errado. A gente já se ofende, entendeu? Já se ofende, porque é orgulho, sabe? E a gente acha que os caras estão criticando a gente. Não, o cara está falando da mensagem, não do Vasni, não do Massal. Então, muita coisa que acontece com a gente para a liderança, a gente começa a endurecer o coração, a se fechar e não ouvir as críticas, as reclamações. Às vezes a gente é tratado com injustiça. Cuidado, para que a fonte da reação não seja a carne. Tenha certeza disso. Se é o espírito, você vai lá e fala. Mas se não é o espírito, cuidado, porque normalmente é mais carne do que o espírito. Acho que eu falei demais. Vasni, eu usei você de exemplo. Fala aí, Vasni. Tem alguma coisa para se arrepender hoje? Como tem, né, Marcelo? O Senhor é bom que nos ajuda, né? Mas uma das coisas que às vezes eu justifico Jesus também se irou, né? A gente justifica. Lá no tempo, Jesus chutou o balde lá com aqueles... Mas aí, quando você falou, e a fonte, né? A fonte da ira de Jesus era o próprio Pai, né? E às vezes a gente ira e a fonte não é o Espírito Santo, né? Então, diante da palavra, né? Só realmente se colocar nessa humilhação que o Senhor instrui, né? Que a palavra nos instrui, né? Constantemente. Então, um ponto importante, você frisou, a rapidez, ser, né, rápido na humilhação. Quanto mais passa, mais fica pesado, mais dói, mais... Então é isso, mas muito bênção, sino que é maravilhoso para a gente. Obrigado aí, amado. Benedito! Tá me ouvindo? Vamos. Rapaz, esse negócio aí, como eu falei com você na semana passada, esse troço mexeu comigo tanto que eu estou revendo os meus conceitos, entendeu? E, na verdade, eu não tenho parado de pensar nessa coisa e, assim, conversado com outras pessoas a respeito desse esvaziar de si, né? Porque parece que não foi eu que falei, você que falou, mas parece que depois daquele dia eu comecei a me deparar com essas situações, elas começaram a vir, aparecer na minha frente, né? E um exemplo claro foi logo no sábado, assim, eu fui aqui, assim, eu tomo conta de algumas coisas da igreja, fica na responsabilidade, eu emprestei uns negócios aqui para uma pessoa da igreja, essa pessoa
não devolveu, e eu disse, ó, eu gostaria que você devolvesse aquilo, coisa e tal, já você trouxe um pouco, não trouxe o restante. Aí ela já soltou lá, já caiu matando, né? Aí eu digo assim, aí eu comecei a pensar, eu poderia dar um respostão, mas tipo assim, a minha esposa falou, não responde nada. Não responde nada. E eu fiquei assim, caramba. E aí, logo na semana seguinte, veio o seguinte, você lá naquele encontro que não está, você sabe a distância, quer dizer, você não sabe a distância que eu moro para chegar lá, mas eu havia marcado um exame, saí daqui, deve dar mais ou menos 30 quilômetros daqui lá. Simplesmente, quando eu cheguei lá, a pessoa olhou e falou assim, ó, é o senhor sobre disso? Sim, seu exame foi desmarcado porque deu problema no aparelho. Eu digo, Jesus, você sabe de onde é que eu vim, minha senhora? Eu viajei quase 30 quilômetros, mais ou menos 30 quilômetros para chegar aqui, só com tanta tecnologia. Eu comecei a questionar, ela disse assim, eu não vou aqui ficar assim, falando para o senhor que eu, justificando um erro, não, eu vou dizer assim, o senhor me perdoe. Ela falou assim, o senhor me perdoe porque eu falhei mesmo. Aí desmontou o cara. Desmontou o cara todinho, vou falar o quê, rapaz? Legal. Aí, entendeu? Eu tenho vivido essas experiências, entendeu? Então, estou revendo os meus conceitos e esse negócio não tem saído de dentro de mim. No final a gente vai descobrir que a gente é muito orgulhoso, né? Mas cada vez mais, né? Todo dia eu estou descobrindo que eu sou muito orgulhoso. Vamos lá, José Francisco. Opa, desculpa, Benedito, ia falar? Eu só queria falar, isso é que a conclusão que eu chego a cada dia que passa, que eu vou me descobrindo, eu sou muito orgulhoso, gosto muito de preservar o meu ego, a minha vontade. Como disse o Christian Ron, os meus direitos são os meus problemas. Fala, Zé Francisco. Ei, Marcelo, eu faço minhas palavras do Benedito. Eu também sou esse tipo de pessoas. Os meus direitos são meus e eu não abro mão. Não abria, né? Agora tem que abrir. E eu achei muito importante, porque quando você colocou que quando a gente se irar, você perguntar para o Senhor se veio do Espírito ou veio da carne, para a gente poder ter uma conclusão para fazer o conserto, né? Porque a humilhação, mais do que Jesus passou, nós nunca vamos passar. E, às vezes, nós nos sentimos muito humilhados por poucas coisas, que, às vezes, nem é diretamente com a gente, mas se sente ofendido. E eu, anteriormente, eu tinha muita dificuldade até de perdoar. Quando a pessoa me fazia uma coisa, aquilo ficava remoendo dentro de mim bastante tempo, e eu, cheio de direitos, né? Eu me sentia no direito de achar que aquela pessoa que tinha que vir consertar o que ela fez comigo, não eu ir até a pessoa. Até que Deus colocou na minha vida, Vasni sabe dessa situação, um cunhado meu, sem eu fazer nada com ele, ele ficou sem falar comigo 20 anos. Eu não ia na casa dele, ele não vinha na minha, ele falava mal de mim com todo mundo, e eu sempre conversava com o Vasni, não, mas Deus vai consertar, Deus vai fazer, e Deus fez, porque antes dele morrer, ele foi meu melhor amigo que eu tive. Pena que ele demorou muito para isso. Mas primeiro teve que haver o conserto comigo. Então, eu não retrucar o que ele falava, ele me chamava de ladrão, falava isso, que ele tinha muita inveja, muita coisa, e no dia que ele se batizou, a primeira pessoa que ele quis um abraço foi meu. Uma pessoa que não chegava perto de mim, mas anteriormente também, eu tinha meu coração meio endurecido com relação a me humilhar, que eu achava que era muita humilhação, eu me chegar até ele para poder consertar muitas coisas que houve no decorrer desse caminho. Mas foi muito boa essa palavra que você deu, essa coisa sobre humilhação, porque o único direito que nós temos é de perdoar. Amém. Ney, faz uma conclusão breve aqui, vamos encerrar hoje, né? Eu só queria colocar algo aqui que me impactou muito do que você trouxe, sabe, Marcelo, no sentido prático, né?
Você disse que a humildade é a essência do amor, né? E aí eu estendi um pouco aí, né, a frase. E a soberba é a essência da indiferença, né? O contrário. Não fazer caso algum. Para se desenvolver o amor, se diz, é preciso praticar e viver a humildade. E olhando para tudo isso, né? Eu olho para mim e concluo, né? Eu sei que você não chegou no final do estudo ainda, mas a humildade é a natureza do escravo, do servo, no reino de Deus. Só a humildade nos leva a nos submeter e a servir ao Senhor de verdade, de fato. E principalmente servindo ao Senhor como Ele nos orientou a servi-lo, né? Servindo uns aos outros. A maior virtude prática e ativa de Jesus, você disse aí nas entrevistas, foi, e eu posso dizer que é, a humildade, né? Falaram aí sobre liderança também, está muito ligado a isso, né? Liderar é ser humilde, é aceitar ser humilhado, injustiçado, você acabou de dizer isso, né? Desconsiderado, né? Desrespeitado, enfim, por estar em obediência à voz do Senhor, a amar o seu inimigo, aquele que te ofende, aquele que te bate na face, que te pede a segunda capa, né? Então, eu me pergunto, né, qual que é a referência que eu tenho me deixado orientar com relação à liderança? Será que não tem muito daquilo que a gente ouve, né, no nosso dia a dia, de que, né, o líder ele tem que ser forte, ele tem que ser aquele que puxa, aquele que constrói, aquele que controla, aquele que traz segurança, né, aquele que chega chegando. O líder não pode demonstrar suas fraquezas, o líder não pode mostrar que ele é fraco. E aí eu concluo que isso tudo é o mundo dentro de mim, me impedindo de viver a verdadeira liderança, de se fazer humilde, se humilhar, deixar toda a sua glória e se fazer homem, servindo os homens, né? Vejo que Jesus não parou de se humilhar até hoje. Veio em carne, viveu a nossa morte, e o seu humilhar-se, né, o colocou na cruz, mas a morte não reteve. A humildade é estado de vitória sobre a morte. Ele ainda hoje, eu vejo assim, sabe? Ele ainda hoje continua se humilhando. Imagine, agora ele escolheu habitar em mim, em você, considerando-me santuário e casa de Deus. Olha só, todas as nossas adversidades aí, concluindo, né? Tudo aquilo que eu passo, todas as afrontas que eu recebo, todos os confrontos, tudo aquilo que me deixa vermelho e me leva a virar um furacão, como o Massal disse ali. Veja que é só o ferramental de Deus para nos moldar em direção àquilo que nós somos diante de Deus. Como Ele nos vê e como Ele trabalha com a gente. A humildade. A morte, né? O orgulho aí, para a vida. A humildade personificada em Cristo. E das trevas, né? Da soberba, do orgulho, para a luz. A verdade que humilde, né? O menor nessa terra é o maior no reino de Deus. Então, obrigado por estar sendo sensível, pelo compartilhar dos irmãos na sensibilidade de Deus para nos trazer essa consciência de que o meu viver é Cristo, pode ser substituído, o meu viver é em humildade. Amém. Olha, só vou encerrar contando uma outra experiência que eu tive, que é o seguinte. Teve uma época, quando eu assumi a liderança principal da igreja, que umas 20 pessoas começaram a me criticar, né? Por diversas razões.
E 20 pessoas numa igreja criticando parece uma multidão, né? E aí vem aquela pergunta: você quer ter razão ou você quer ser feliz? Já ouviu essa frase? E muitas vezes, ó, isso é muito importante, não é questão de você estar o errado, mas é questão que as pessoas entenderam daquela maneira, elas se sentiram machucadas ou feridas por algo que você fez ou falou, mas não foi intencional seu, ou você não teve culpa, etc. e tal. Mas a pergunta é: você quer ter razão ou você quer ser feliz? Então, muitas vezes a gente quer ter razão, mas as pessoas sentiram de uma maneira. Então, entenda assim: você faz as coisas e muitas vezes as pessoas vão entender, interpretar de uma maneira errada. Então, o que eu fiz? Eu chamei uma por uma e eu perguntava, né? O que você tem alguma coisa? Você está chateada comigo, tal? Eu não chamei as pessoas para peitar ela, falar, ó, você está falando mal de mim, agora fala na minha frente aí, confrontar elas, né? Eu fui lá, ouvi cada uma e perguntava: você ficou chateado? Você está chateado comigo com alguma coisa? E elas falavam. E eu ia falando: me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Gente, não é fácil. Agora, você sabe qual que doía mais eu pedir me perdoa? Sabe qual que foi? Foi quando ele estava errado de fato e de verdade, me doía mais, sabia? É engraçado isso, que quando a pessoa fala uma coisa de você e que aí você parece que quer justificar, né? Não, eu não sou isso aí. E, na verdade, você é. Então, o resultado é o seguinte: depois de 20 me perdoa, sabe o que aconteceu? Acabou os problemas. Eu resolvi os problemas, gente. A coisa pacificou. Então, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Então, toma muito cuidado que nos relacionamentos interpessoais, às vezes a pessoa está falando, parece um absurdo, mas é como ela está se sentindo. Então, não é racional, viu, irmãos? O emocional nosso nem sempre vai agir de forma racional. As pessoas não agem de forma racional, elas agem de forma muito emocional. Então, entenda elas, muitas vezes você não tem culpa, muitas vezes é injusto. Jesus não ficou lá discutindo se ele estava certo ou errado, se ele era inocente ou culpado. No final, ele foi para a cruz, né? Estando certo ou estando errado, ele se humilhou. Então, cuidado com isso, entendeu? Talvez tenha pessoas que estão magoados com vocês, né? E a gente fica discutindo lá, querendo mostrar para não, mas você que está errado, não, que vai lá, se humilha, fala, eu te magoei, você está magoado comigo? Por causa disso, você vai lá, pede perdão, entendeu? Se humilha, porque é assim que o reino de Deus vai sendo implantado. É se humilhando. Amém? Quer falar, Vasni? Assim. Tá bom. Glória a Deus. Só isso. Que bênção. Ora aí. Então, concluindo, né, Marçal? Quer ser feliz? Perdoa. E pede perdão. Aleluia. Pai, te damos graças, Senhor, pela tua palavra sobre nós. Ó, Senhor, aprendemos mais, entendemos mais, Senhor, nessa manhã, mas eu quero ter, Senhor, coração, uma vida prática, Senhor. Eu sei que meus irmãos também. O Senhor nos ajude, Espírito Santo, move em cada um de nós para seguirmos aquilo que a palavra
nos ensina, nos instrui, nos manda fazer. Dá-nos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Te pedimos, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Até semana que vem.